Trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá estudar agora nesse vídeo trigonometria. Eu sou o professor Emerson e você está no canal Matemática com o Emerson. Olhando aqui já de cara, tá perguntando qual é a altura do farol. Professor, como é que eu calculo essa altura? E aqui nessa aula você vai aprender. Você já sabe qual é a resposta? Já sabe como é que calcula isso? Se já sabe, já deixa seu comentário aqui embaixo e no final do vídeo nós vamos resolver essa questão. Lógico, antes de continuar, vamos explicar para vocês o conceito de trigonometria e principalmente no triângulo retângulo. Vamos lá. Deixa eu me diminuir aqui. Pronto. Vejam, trigonometria no triângulo retângulo. O que é a trigonometria, tá? É a área da geometria plana que analisa a relação existente entre os ângulos de um triângulo e o seu comprimento dos lados, tá? Então a trigonometria é isso, ela relaciona o ângulo com os seus lados. Lógico que a gente é acostumado a trabalhar com o triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, onde nós temos os lados ali, precisa de dois lados, e aí nós conseguimos achar o outro lado que está faltando. Mas quando não tem esses dois lados, quando eu tenho apenas um lado e um ângulo, aí é que entra a trigonometria que nós vamos estudar hoje. Vamos partir do triângulo retângulo. Por quê? O triângulo retângulo ele é a base. Quando você entende o que acontece no triângulo retângulo, aí sim a gente pode desenvolver para ir para outros triângulos. Mas essa aula aqui você vai aprender no triângulo retângulo. Vamos lá recapitular aqui. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo, ele é um triângulo de três lados, uma figura geométrica de três lados. Porém, ele tem este ângulo reto aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse símbolo aqui significa que é um ângulo reto, significa que é 90 graus. Professor, o que é um ângulo reto em 90 graus? Ele serve para nós sabermos a altura de qualquer objeto. Para formar um ângulo de 90 graus, calculamos a altura da base aqui do chão, como se fosse, até o máximo. A altura sempre forma uma reta. Então, por isso que tem 90 graus e por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. E vejam só, todo triângulo retângulo, ele tem essas características. Ele tem a hipotenusa e os dois catetos. Até aí tudo bem, né? Todo mundo sabe disso, você já viu lá. Agora, nós incluímos aqui no estudo os dois ângulos. Nós temos o ângulo reto, que é 90 graus, e os outros dois ângulos aqui. Vamos chamar de ângulo alfa e de ângulo beta. E vamos relacionar eles aqui. Como vocês viram aqui, ó, nós temos dois ângulos. E o ângulo ele é responsável por determinar cada cateto. Cada cateto desse vai receber um nome complementar, vai receber um sobrenome. E esse sobrenome depende do ângulo que vai ser relacionado. Qual ângulo que nós vamos dizer? Se nós vamos ver o alfa ou se nós vamos falar do beta. Veja aqui, ó. O ângulo será responsável por determinar os catetos. Como assim, professor? Cada cateto aqui ele vai receber o sobrenome. Vamos analisar com relação ao ângulo alfa. Deixa eu pegar aqui e marcar o alfa aqui, ó, de amarelinho, ó. Esse ângulo aqui. O A, que é essa hipotenusa, ó. O A hipotenusa em relação ao ângulo alfa. O A, ele é a hipotenusa, como já diz aqui. Professor, como é que eu sei que ele é a hipotenusa? Onde é que fica? Qual lado que fica a hipotenusa? A hipotenusa, ela sempre se encontra na frente do ângulo reto. Sempre vai estar um de frente para o outro. Você identifica o ângulo reto. Com o ângulo reto você já sabe que é 90 graus. E também já tem a informação de que ele determina que é um triângulo retângulo e que na frente dele está a hipotenusa. Neste caso aqui a hipotenusa é A. Mas esse A se refere a um número. Vai ser um número. E eu sei que esse número que está na frente é a hipotenusa. Com relação ao ângulo alfa, ainda ao ângulo amarelo, quem é a medida B? Ó? Quem é o B? Observe que no B, aqui, ó, ele está de frente, ó, com relação ao ângulo alfa, ele está de frente ao ângulo alfa. Quando isso acontece, quando está de frente ao ângulo que está relacionado, a gente está relacionando ao ângulo alfa, quando está de frente, ele é o cateto oposto. Ou muitas vezes a gente coloca o C.O, cateto oposto, simplificando aqui o que significa cateto oposto. Ah, professor, entendi. Então já sei que o A
é a hipotenusa, porque sempre está de frente com o ângulo reto, isso. E o ângulo alfa, em relação a ele, o cateto oposto é o B. E o C, professor, é o cateto o quê? Ele é o cateto adjacente, ou nós gostamos de colocar C.A. Cateto adjacente. Professor, tenho que saber esses nomes? Sim, tem que saber cateto adjacente e cateto oposto, porque ele, se no concurso ou se na sua prova vai ter trigonometria, vai muito cair essas partes. E é simples de entender, só são três. Eu tenho uma hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto sempre está na frente do ângulo relacionado, então depende do ângulo. E o cateto adjacente é o que está grudado no ângulo aqui, ó. É o que está do lado. Ah, professor. Vamos ver agora com relação ao ângulo beta. Vejam só agora, ó. Agora nós vamos observar esse ângulo, ó. O A em relação a esse ângulo é o quê? O A, professor, ele continua sendo a hipotenusa. Isso mesmo, ó, continua sendo a hipotenusa. E o B? O B, professor, ele está do lado. Se eu disse quando é do lado, ele é o cateto adjacente. Isso mesmo, então é o cateto adjacente. E sobrando por C, ó, em relação ao ângulo beta, o C está aqui. Ele está na frente, quer dizer que ele é o cateto oposto. CO. Ah, professor, entendi, professor. Agora eu sei quem é quem. Agora me explica, professor, como que isso é cobrado? O que significa isso? Como que eu vou usar? Agora sim nós vamos entrar nas razões trigonométricas. O que é a razão? É uma fração. Toda vez que você ouvir a palavra razão, você tem que entender que ela é fração. E as principais é o seno, cosseno e a tangente. Já ouviram esses nomes aí? Já, né? Seno, cosseno e tangente. Não se espante, é só para dizer qual relação que você vai usar. E eu vou já dar uma dica para vocês aqui, um macete. Então, fiquem assistindo aqui o passo a passo, que eu vou ensinar um macete para você nunca mais esquecer o seno, cosseno e a tangente. Então, nós temos aqui, ó, para exemplificar, o nosso triângulo aqui, né? Para ficar claro, para você ver. E nós vamos relacionar, sabe, descobrir o que é o seno, o que é o cosseno e o que é a tangente. Por isso que nós vimos aqui, ó, quando se pega um determinado ângulo, é possível descobrir o seno, cosseno e a tangente desse mesmo ângulo, com relação ao ângulo alfa. Então vamos observar o ângulo alfa. Como que eu calculo o seno do ângulo alfa? Através do seno é quando eu consigo descobrir a medida do outro lado ou desse lado, a medida que está faltando, tá? Lembra que relaciona? Então essas razões vão me ajudar a calcular a medida, a determinar. Através do ângulo eu consigo achar quanto que mede um lado. O seno, sempre, ó, eu estou falando no seno do alfa, ele vai ser o cateto oposto, CO, sobre H, sobre a hipotenusa. Então, em relação a esse triângulo aqui, ó, eu vou observar o ângulo alfa. Quem é o cateto oposto de alfa? Professor, cateto oposto de alfa é o B. Então, vai ser cateto oposto B sobre a hipotenusa. A hipotenusa é A, então é B sobre A. Lembrando que esse B e esse A são valores numéricos que vão ter ali. Ou o alfa também é um ângulo, indo ali de 0, ele pode ir de 0 a 90, dependendo, de 0 a menos de 90, né? Porque ele complementa aqui. Já o cosseno do alfa, professor, cosseno do alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. De novo, ó, eu tenho aqui o ângulo alfa e olha, professor, o adjacente, o senhor disse que é o que está do lado, então é C, isso mesmo, é o C. E a hipotenusa, H. Pronto. Ou cateto adjacente, que é o C, sobre o H. Ah, professor. E a tangente, professor? Como que eu calculo a tangente? A tangente, ó, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o que está na frente, é o B. Quem é o cateto adjacente? É o que está do lado, que é o C. Então é B sobre C. E faz essa razão, se der para dividir, divide. E você vê ali qual vai ser a tangente deste ângulo ali, do ângulo alfa. Agora, a tangente também, ela pode ser em muitos concursos, é a mesma coisa que o seno do ângulo alfa sobre o cosseno deste ângulo alfa, tá? Mas isso é para conteúdo mais aprofundado, aqui é para você entender a base, que é muito cobrado em concurso, essa parte aqui. Você saber isso, você consegue resolver muitas questões. Vejam só, agora com relação ao ângulo beta aqui, ó. Vamos ver com relação ao ângulo laranjinha aqui. Com relação a ele, qual é o seno? Você já sabe, cateto oposto sobre a hipotenusa.
Quem é o cateto oposto? É o que está na frente dele aqui. No caso é o C. Sobre a hipotenusa, que é A. Quem é o cosseno? O cosseno aqui agora, ó, o cosseno cateto adjacente em relação ao beta. O cateto adjacente é o que está do lado. É o B. Quem é a hipotenusa? É o A. E por último, a tangente. A tangente é o quê? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? C. Sobre o cateto adjacente, que é o B. Perceba que o seno do ângulo ele é igual ao cosseno do ângulo lá. Ó. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo. Tá observando? E a mesma coisa acontece aqui. Ó. O cosseno deste ângulo alfa é o mesmo cosseno do outro ângulo. E essa relação já foi perguntada em concurso, perguntando se é a mesma coisa para dizer se é verdadeiro ou falso. E aqui você já sabe, só o conceito ali você já mataria a questão. Perceba também aqui que, de acordo com o lado, você sabe, na questão vai vir apenas, alguns não vai vir o ângulo, e por exemplo, o ângulo beta, aí ele vai vir com esse lado, com esse cateto, e perguntando qual é o x aqui, na hipotenusa. Aí você vai observar qual é a razão que usa o ângulo, o cateto oposto e a hipotenusa. Professor, que usa o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Então eu vou usar o seno. Ah, professor, entendi. Então é isso que eu vou usar. Ou pode vir o ângulo, perguntando qual é o C. A pergunta vai ser aqui qual é o C. E me dá o cateto B. Vou ter esses três valores. Você vai ver qual é a razão que utiliza o ângulo e os dois lados, com exceção da hipotenusa. Professor, o que usa é a tangente, que usa o cateto oposto e o cateto adjacente. Então você vai resolver pela razão da tangente. Ah, professor, entendi. Professor, como é que eu decoro tudo isso? Agora sim vai ser a dica que eu falei para vocês, ó. Um exemplo básico, calcule o seno, cosseno e a tangente da figura. Tem uma figura, professor, o senhor acabou de falar e eu me esqueci tudo que é seno, que é cosseno, que é tangente. Você vai decorar isso daqui, ó. Soca à toa. Soca à toa. Decora. E isso daqui que vai ajudar você muito. Professor, falou em trigonometria, escreve lá, soca à toa. O que significa, professor, esse soca à toa? Vamos lá. Aqui, ó. S, seno, cateto oposto, hipotenusa. Ah, professor, ó. C, cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. E o T, tangente, oposto, adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Soca à toa. Pronto, você decorou aí utilizando esse macete para saber quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente. Vamos lá calcular, ó, lembrando que sempre depende do ângulo. Primeiro, vamos fazer o do beta. Começar por aqui. Seno de beta. Professor, esqueci que é o seno. Opa, é o só com S. Então é seno. Seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só cateto oposto, hipotenusa. Ah, professor, verdade. Então o ângulo beta, cadê? Tá aqui, professor. Quem é o ângulo? Quem é a medida oposta? Quem é o cateto oposto, ó? É o 8, professor. Professor, tá de cabeça para baixo. Quem é que eu sei, ó? Observa aqui, ó. Tá vendo que aqui é um ângulo reto? O 10 é a nossa hipotenusa. E os outros dois são cateto. Se é oposto ou adjacente, depende do ângulo. Em relação ao ângulo beta, o 8 é o cateto oposto. Ah, professor. E a hipotenusa é que tá de frente aqui, ó. Pro ângulo reto, que é o 10. Pronto. Então, o seno de beta é igual a 8 sobre 10. Ou, se você quiser dividir, 0,8. E aí você já sabe o seno de beta aqui, desse ângulo. Vai ser a divisão. Lógico que o ângulo também vai ser uma medida que nós vamos já ver lá no exemplo. Cosseno de beta. Vamos lá de novo. Cosseno de beta. Professor, cosseno. Só catou. Opa, é com K. 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 Então, cateto adjacente sobre hipotenusa, ó. Cateto adjacente e hipotenusa. Só catoa. É o K. Ah, professor. Em relação ao beta, quem é o cateto adjacente? Adjacente é o que está do lado. É o 6, porque o 10 é a hipotenusa. Então, ficou 6 sobre 10. Ou seja, cosseno, perdão. Cosseno de beta
vai ser igual a 6 dividido para 10, 0,6. E aqui está o nosso cosseno de beta, 0,6. Professor, tô entendendo. E a tangente? Tangente, só com a toa, OA. Opa, tangente é com T, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é o 8, ó, em relação aqui, é o que está na frente, 8 sobre o 6. Pronto, então, o tangente do ângulo beta é igual a 8 sobre 6. E aí você divide para saber qual é. Continuando, agora sim, ficou mais fácil, você já entendeu. Vamos fazer agora com relação ao ângulo alfa. Vamos acelerar aqui um pouquinho. Seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto de alfa? É o que está na frente, é o 6. A hipotenusa continua sendo 10, não muda. Então, seno de alfa é igual a 0,6. Lembra que eu falei a relação, ó, que é o mesmo valor aqui, ó? Vejam só. Ah, professor, o senhor tem certeza mesmo, o senhor acertou, ó. Cosseno só K. Opa, K, teta adjacente sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa, que vai ser igual. Cateto adjacente é o que está do lado, professor. Agora o que está do lado é aqui, ó, o 8. 8 sobre 10 vai ser igual ao cosseno de alfa. É aquilo aí mesmo. De alfa é igual a 0,8. Ó, observe aqui também. E a tangente que relaciona o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É o 6. Quem é o cateto adjacente? É o 8. Então, a tangente de alfa vai ser igual a 6 sobre 8. E vejam que as razões aqui são inversas. Certo? Agora sim, com essa informação, nós estamos preparados para acertar a questão. E aí, você já consegue acertar essa questão? Dá uma olhada aí e vê se você já acertou. Já comenta aqui embaixo antes de eu responder qual alternativa é aqui, A, B, C, D ou E, para calcular. Então vamos lá, ler a questão aqui, ó, questão 2023 bem atual. João está no ponto J, a 20 metros da porta de entrada de um farol. E a vista aponta do mesmo, sobre um ângulo de 60 graus, conforme mostra a imagem. Qual é a altura H? Então ele quer saber esta altura aqui, ó, a altura H. Observe que João está aqui no ponto J, aqui vou fazer o João aqui, e ele está observando no ângulo de 60 graus a altura. A altura até aqui. Professor, o senhor falou que a altura ela forma um ângulo reto, isso. Então aqui, ó, é o nosso ângulo reto, da base até o teto. Então eu sei que aqui é a hipotenusa e os outros dois são cateto. Vamos lá ver qual a relação que tem. Eu tenho um ângulo, então eu vou utilizar trigonometria, porque já é relação de ângulo, é a parte da geometria que relaciona um ângulo com os lados. Eu tenho um cateto e ele quer saber o outro cateto. Qual é a razão trigonométrica que usa apenas os catetos? Vamos lá. Qual o nome? Só K toa. Aqui tem hipotenusa, não pode ser. Aqui tem o H de hipotenusa, não pode ser, porque não me tem hipotenusa. Então vou usar a razão. Só sobrou a tangente. Ah, professor, então para achar essa altura eu vou usar a tangente, isso. Então vai ser tangente de quem, ó? Do ângulo 60, de 60 graus, é igual a quem? Cateto oposto, ó, o O de oposto, sobre o cateto adjacente. Ah, professor, agora ficou fácil. Professor, e agora? Não tem o valor aqui do lado, que é o H, ó. Vamos substituir. Tangente de 60 graus é igual. Quem é o cateto oposto? Aqui é o H que ele quer descobrir. Quem é o cateto adjacente? É o que está do lado do ângulo, que é o 20. Professor, o que que eu faço? Veja que ele usa aqui, ó. Já viu isso daqui no concurso e não sabia o que fazer? É, agora você sabe. Ele deu a relação, ó. Ou você usa o seno de 60, ou usa o cosseno de 60, ou usa a tangente de 60. Ele já deu uma dica. Se isso aparecer na conta, na pergunta, você já agradece que você sabe que vai usar a razão trigonométrica. Você não precisa entender para saber qual conteúdo vai ser cobrado. E aqui nós já sabemos que ele vai usar a tangente.
Então nós vamos usar este valor aqui, ó. Ah, professor, então já tira aqui o seno e o cosseno, que nós sabemos, vamos usar a tangente. Ele diz que a tangente de 60, ela é 1,7. Então, onde tem tangente de 60, ó. Onde está aqui tangente de 60, nós vamos colocar 1,7. Então, 1,7 é igual a H dividido por 20. E agora nós vamos conseguir fazer a relação aqui, ó. Fazendo o 20 está dividindo, vai passar multiplicando. Então vai ficar 1,7 vezes 20. E aí já vamos obter o valor de H. Dica, toda vez que você tiver um zero aqui e a vírgula, você passa a vírgula para cá e corta esse zero. Então fica 17 vezes 2, que é igual a altura. Quanto que é 2 vezes 17? 34, altura H. Então, a altura desse farol, que é H, ela é igual a 34 metros. Alternativa B é a nossa alternativa correta. E aí, gostou dessa aula? Se gostou, deixa o seu like e se inscreve para receber mais conteúdo como esse. Até a próxima!